muito falar, nossa manchete principal nesse momento aqui no UOL é em relação ao PT, que quer revogar a reforma trabalhista. Isso é super polêmico nesse momento. A reforma trabalhista é um ponto ali que eu acho que põe divergências entre Lula e Alckmin, né? O que você acha em relação a isso, hein, Josias? Essa decisão do PT, e até eles tinham mudado o termo que estava no programa de federação partidária com o PV e com o PCdoB, o PT tinha colocado revisão e agora colocou revogação, e isso foi aprovado na reunião do diretório da sigla nessa quarta-feira, inclusive com a presença de Lula nesse evento, foi virtual essa aprovação. O que você acha que representa a revogação da reforma trabalhista, que é aí proposta pelo PT, e se isso pode trazer algum problema na aliança com o Alckmin e também tentar trazer um pouco mais o centro-direita para a candidatura de Lula? Esse tema é, sem dúvida nenhuma, um problema para o PT. O projeto presidencial do Lula vai se tornando um empreendimento contraditório. No mesmo encontro em que o PT acena para a centro-direita, aprovando o neossocialista Geraldo Alckmin como candidato a vice na chapa do Lula, o partido radicaliza o seu discurso. O PT decidiu incluir no programa da federação partidária, que vai formar com o PCdoB e com o PV, não a revisão, mas a revogação da reforma trabalhista. O Lula vinha adotando um linguajar mais suave, mais adocicado. Ele pregava o aperfeiçoamento da reforma que foi aprovada durante o governo do Michel Temer. E falava algumas coisas até que faziam sentido. Por exemplo, era preciso incluir, segundo a previsão do Lula, nesse mundo formal do trabalho, gente como os trabalhadores de aplicativos. Parece muito razoável isso. Então, há coisas a aperfeiçoar na reforma trabalhista. Agora, nessa formulação mais radical, o PT inclui alguns venenos, como, por exemplo, a volta do imposto sindical, que consistia na cobrança compulsória de um dia de suor de cada empregado formal. Disso resultava uma coleta para os sindicatos de mais de 3 bilhões de reais por ano. Então, concordasse ou não concordasse, o empregado era descontado na folha salarial de um dia de salário. É aceitável até que os sindicatos cobrem taxas dos empregados se negociarem dissídio de uma categoria que melhore o salário, mas essa negociação, primeiro, precisa ter acontecido e também o trabalhador precisa concordar com esse pagamento. Não dá para arrancar na marra no contra-cheque. E o que ocorria era coisa muito diferente. Milhares de sindicatos no país inteiro não faziam coisa nenhuma, negociação nenhuma, e ainda assim, embora cuidassem apenas da boa vida dos seus dirigentes, iam lá na folha salarial e beliscavam um dia de salário de cada trabalhador. Então, Fabíola, há no Brasil algo como 12 milhões de desempregados. O que o PT precisa esclarecer, o PT, o Lula e também agora o neocompanheiro Geraldo Alckmin, eles precisam explicar de que forma velhas novidades, como, por exemplo, a volta do imposto sindical, vão ajudar a quem está no olho da rua a encher a geladeira. É disso que nós estamos falando. Então, não basta... Hoje o PT se comporta como um sujeito que chega no restaurante e diz para o garçom: eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro. É preciso que o partido comece a dizer claramente o que quer. Então, tem que chegar e o garçom, sendo o eleitor, informar: olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, é disso que nós estamos falando. É tudo... O partido diz algumas coisas, mas não define o que deseja realmente. Então, isso daqui não ajuda, não, na candidatura do Lula. É um problema.